Hoje eu tenho o prazer aqui imenso de ter dois convidados aqui nesse meu podcast, que são duas pessoas que fundaram o Bloco Camaleão e são amigos meus até hoje, Tinho e Quinho. Bem-vindos a vocês. Obrigado, Pedrinho, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse seu espaço para conversar um pouco sobre carnaval, que é uma coisa que a gente vive intensamente já há muito tempo e que a gente gosta muito de relatar os casos. Você é especialista nisso. A gente vai ter um bom bate-papo. Eu sou especialista em criar casos, né? Você conta a melhor história do que eu. E aí, Pois Tinho? Pedrinho, foi um prazer enorme estar aqui com você. Quando eu vi essa mesa linda, cheia de patinhas, das mais diversas patinhas, aí bateu uma lembrança assim, desses 40 anos que a gente vem trabalhando juntos, né? E você criando coisas maravilhosas para o Camaleão. Acho que a gente tem aqui hoje uma noite, né? Bem bacana para reviver esses momentos aí maravilhosos. Pois é, uma coisa interessante aqui, até porque a gente está... Esse é o segundo podcast, né, que eu estou fazendo. O primeiro a gente fez com o Ricardo Chaves e Júlio Mota, do Pinel. E qual é a minha intenção aqui? É registrar a história minha e de vocês, para quem eu trabalhei, das pessoas que trabalharam comigo também, que foram fornecedores. Né? Então, o Tio está falando aqui, a gente viajou muito para São Paulo, né? Tivemos várias histórias. Mas eu queria começar aqui, como é que surgiu o Camaleão? Assim, porque eu acho que as pessoas... Hoje é um bloco fantástico, com toda essa história aí, essa imagem icônica que o Camaleão tem no Carnaval da Bahia. Como é que surgiu o Camaleão? O Camaleão surgiu primeiro de uma provocação. Nós, na época, uma parte do nosso grupo, nós trabalhávamos com turismo na Bahia Tursa. E, na época, a Bahia Tursa tinha um bloco de carnaval, chamava Broco Tour. E era um trocadilho, assim, que eles achavam criativo. E esse bloco, o objetivo era atender a turistas e nós não tínhamos acesso ao bloco. Por algumas razões não tínhamos. E achávamos que iríamos ganhar fantasias e tal, e não tivemos esse acesso. Aí ficamos de fora e ficamos sonhando em um dia viver aquela realidade. Naquela época, carnaval, Pedrinho, você viveu essa época muito, existiam espaços onde havia barracas para que as pessoas pudessem sentar, beber e contemplar o carnaval. E um desses espaços acontecia na Praça da Piedade. E a história, o pensamento sobre o bloco, o primeiro pensamento sobre ele, surgiu na Praça da Piedade. Nós estávamos sentados numa dessas barracas, conversando sobre como seria o carnaval do ano seguinte, e vendo aquele movimento fantástico ali, os grandes trios elétricos já se posicionando, existindo, né? Novos Baianos, Armandinho, Dodô e Osmar, eram um trio importantes já na época. E a gente vendo aquele movimento e pintou uma fagulha de desejo de, no ano seguinte, montarmos um bloco que seria nosso. E passamos um carnaval tomando cerveja, batendo papo e conversando sobre como seria esse bloco no futuro. E ali, no start inicial, nessa turma éramos um grupo, sei lá, de 6, 8 pessoas que estavam ali, amigos, conversando. Uma das pessoas que estava conosco na mesa era Bel Borba, que era amigo nosso, artista plástico. E Bel, conversando, participando ativamente dessa conversa, já de imediato sugeriu o nome do bloco. Na Piedade existiam umas iguanas grandes que circulavam por ali. E na Bahia a gente sempre achou que iguana é camaleão. E na realidade é um equívoco, né? Mas observando os camaleões da Piedade, Bel deu a ideia do nome do bloco. A sugestão dele é que fosse Cama-Leão, com hífen separando Cama-Leão. Já sacanagem, né? Era uma ideia que na época cabia, né? O leão na cama, uma coisa assim meio machista. E foi assim que saiu. Todo mundo adorou a ideia. E saímos do carnaval, não temos um bloco, mas já temos o nome. Vai ser Cama-Leão. Tanto que o primeiro adesivo criado para o Camaleão, foi Bel Borba quem fez, ele era assim, era Cama-Leão. Depois, felizmente, ainda no primeiro ano, nós convidamos Bel para fazer a mortalha do Camaleão. Foi ele que fez a primeira mortalha do Camaleão. Ele próprio ligou e pediu para mudar o nome. Ele disse, rapaz, esse negócio de cama, tracinho, leão, não vai rolar. Porque eu não consigo pensar em outra imagem. É sempre o leão na cama, o leão na cama, o leão na cama. E é uma imagem que ao longo do tempo vai enfraquecer. Enquanto que o bicho camaleão,
ele é muito mais criativo, né? A própria propriedade mimética dele de mudar de cor, a própria formação visual do camaleão é uma formação visual espetacular. Aí, felizmente, Bel nos sugeriu mudar de cama-leão para camaleão. E nós adotamos o nome e foi um sucesso. Tem uma história que eu sempre chamo a atenção, né, nessa situação de Bel Borba, é que o camaleão teve 2 ícones Bels, né? O Bel, o artista plástico, e o Bel cantor, né? Em momentos diferentes, Bel Borba e Bel Marques. Sim, tio, e você entrou desde o início também no Camaleão. Exato. Eu participei dessa primeira reunião tomando essa cerveja que Quinho falou aí e participei desse sonho de criar um bloco. A gente tinha, como eles trabalhavam, eu digo eles porque tinha os 2 irmãos, né? O Aloysio Nery e o Marcelo Nery, que também participaram desde o início do processo. Sandra, quem eram as pessoas todas do Camaleão? Não, tinham outras pessoas que colaboravam. Do Coelho, Antônio Coelho Lima, Zé Henrique Barreiro, Antônio Bacelar, que foi muito importante, que foi uma pessoa que trouxe muita gente para o bloco. Tinha Sávio. Tinha várias Geraldão, pessoas. né? Geraldão era desde Geraldão participou também, não desse processo inicial, mas já desde o primeiro carnaval ele participou ativamente do desfile. Era uma pessoa que foi muito importante para o bloco. Então, era um grupo grande de pessoas. E esse grupo foi crescendo ao longo do tempo, tá certo? Mas a gente participou dessa célula inicial da criação do bloco. E esse bloco que se referiu, o Marcelo Nery, né, o irmão de Quinho, participou da organização dele na Baiatussa. O Marcelo trabalhava lá e ficou encarregado de organizar o bloco. E eu, Marcelo organizar. sempre fui muito interessado por esse negócio de produção de evento, não sei, já tinha alguma coisa naquela época. E eu participei com ele, apesar de não ter relação nenhuma com a Baiatussa. Mas na época do carnaval, de botar o bloco na rua, eu me envolvi lá no processo. E o bloco saiu lá com a bandinha, como a gente chama de chupa-catarro lá. E o bloco saiu e a gente participou desse processo. Então isso também foi uma centelha importante, a gente ter participado desse processo. Fizemos até alguns ensaios lá no Belvedere. Uma sede da Baiatussa no Belvedere da Sé. E aí a gente fez umas festas. Teve uns ensaios, então a gente participou desse processo de organização. Então essa centelha acho que surgiu daí, tá certo? E aí teve essa coisa de Bel Borba, que foi assim fundamental, porque a gente não era bloco, mas já tinha um nome, né? Inicialmente a gente já tinha um nome. Quando a gente começou a pensar, não havia questionamento com relação ao nome, porque o nome já era Camaleão. Primeiro, inicialmente, como o Quinho falou, Camaleão, e depois Camaleão. E aí teve uma sacada de Bel que eu achei muito legal, que é uma coisa interessante, é que os blocos naquela época, eles eram muito atrelados a cores. Então você vê o bloco, vou dar um exemplo, o bloco do Barão, que era um bloco que a gente olhava e se espelhava nele, era um bloco do Clube Baiano de Tênis, e ele sempre, o abadá era preto e branco. O jacu era azul, né? Azul, sempre. O Apache vermelho, né? O cacique verde. Aí você tinha outros blocos que sempre todos atrelados a cores, sempre todos. E aí Bel falou uma coisa que eu achei um saque genial. Ele chegou pra mim e disse assim, tio, o camaleão muda de cor, a gente não precisa estar atrelado a cor. A gente pode mudar de cor a cada ano, isso aí, a gente não vai estar presa a uma cor. Eu acho que isso foi uma coisa muito bacana assim da gente. A gente nunca teve uma cor que definia o bloco, tá certo? Mas assim, partindo desse momento aí que foi o surgimento da ideia do Camaleão, obviamente daí para tornar a coisa viável, né? E eu me lembro que naquele momento que vocês surgiram, havia também ali o Trás-os-Montes e estava havendo uma mudança de formato de trio elétrico, de bloco, porque os blocos até então a maioria eram percussão. Batucado. O Jacu e o Barão que você citou eram percussão. Apache, cacique, né? Todo mundo era percussão. E tinha ali uns 2 ou 3 blocos que eram trios elétricos. Eu acho que o Saco Cheio, o Trás-os-Montes, né? E vocês também surgiram desde o início com essa ideia de trio elétrico, ou você pensaram em botar batucada? Não. Assim, o planejamento inicial foi daí que a gente começou a fazer um trabalho. E aí esse grupo de trabalho reduziu para um número menor de pessoas. Porque na hora do trabalho, na hora de tomar a cerveja lá e a ideia, um monte de gente participou. Mas na hora de sentar para trabalhar, esse número se reduziu, tá? Então essas pessoas começaram a debater, como é que vai ser o bloco? Vai ser trio, vai ser banda? Então, inicialmente, a gente fez um planejamento de que
Nosso sonho era ter 400 pessoas no bloco. A gente achou que esse número era um número factível, que a gente conseguiria botar na rua 400 pessoas. Vocês botam hoje 400? É um pouco mais, Pedrinho, não, um pouco mais. E aí, nessa ideia de 400 pessoas, a gente pensou em botar uma banda de sopro e percussão. Um bloco de 400 pessoas não viabilizava contratar um trio, que aí era uma coisa de um orçamento muito mais caro. Só que foi uma coisa também muito interessante nesse processo de criação, foi um modelo que a gente adotou de buscar essas pessoas. E aí tem uma coisa que eu acho que sempre foi muito marcante no bloco, e aí foi uma criação de Zé Henrique Barreiro, que participou desde o início dessa célula de criação, e ele é um cara muito genial escrevendo, é um poeta, na verdade. Redator e poeta. Um redator e poeta, ele é genial, e ele criou uma frase conceito para o bloco, que é assim: quem sai no Camaleão é amigo de um amigo seu, pelo menos. Então essa era a ideia do bloco. A gente queria criar um bloco onde as pessoas se conhecessem, que fosse do mesmo ambiente, ou de escola, ou da universidade, mas pessoas que se conhecessem. E daí surgiu um modelo, que era um modelo que a gente chamou de delegado. Por que delegado? Porque a gente delegava a essas pessoas, ou seja, o direito de escolher pessoas que fossem amigas dele para trazer para o bloco. E aí criamos um modelo que depois virou comissário. Tá certo? O cara achou que era delegado de polícia, né? Então, delegado de polícia, bota comissário de polícia. Delegado, assim, era alguém, por que delegado? Alguém que te delegava autoridade para trazer pessoas para o bloco. Então o bloco não tinha sede, né? Mas quando depois botaram comissário, eu acho que pensaram que era alguma coisa ligada à polícia, né? Delegado. A gente brinca um pouco. Você era comissário de comissão, não sei. Talvez isso, porque o nosso modelo, que foi um modelo replicado depois pelos blocos que vieram depois, o Eva, o Piné, o Beijo, etc., o Cheiro, era um modelo em que, se a pessoa colocasse 10 pessoas, conseguisse trazer 10 amigos para o bloco, a fantasia dele era de graça. Então, como se fosse um comissionamento, né? Era mais ou menos isso. Talvez o comissário tenha vindo dessa coisa, né? Dessa avaliação. Você acha? Acho que foi isso aí, né? Entendeu? Pode ter sido. A brincadeira dessa história de caso de polícia é porque na evolução teve um bloco que surgiu depois, eu não lembro qual, que chamava de agente. Aí virou um trio policial, era delegado, comissário e agente. Mas não era o nome que ficou de fato. Foi comissário. Foi um nome que o Eva botou e ficou de Eu me lembro que vocês começaram, obviamente, com trio. Eu lembro do primeiro trio de vocês. Né? Mas aí foi o seguinte: esse modelo de você atrair através de delegados, né? Comissário, vamos dizer assim, deu tão certo, que a gente, quando chegou por volta de outubro, mais ou menos aí, não foi que a gente já tinha o dobro das pessoas que a gente tinha planejado inicialmente, ou seja, já tinha 800 pessoas. Aí, quando a gente imaginou um bloco com 800 pessoas, aquela bandinha de sopro e percussão não contemplava o bloco. E também isso nos fortaleceu com relação à receita para poder contratar um trio. Aí foi daí que a gente disse assim: rapaz, vai ter que ser trio elétrico. O bloco ganhou um pouco de tamanho que não dá para ser banda de sopro e percussão, entendeu? Essa decisão foi tomada lá no final do ano, assim, tipo novembro, talvez dezembro. Algo assim. Foi quando a gente decidiu contratar um trio elétrico. Apesar de vocês serem ali, obviamente eram garotos, né? Na época. Como a maioria dos caras que fundaram esse bloco eram pessoas que eram estudantes e tal. Vocês tinham noção do que isso iria mudar? Assim, mudar o Carnaval Baiano? Porque, assim, eu acho que o Camaleão depois foi o segundo bloco depois do Trás dos Montes, né? A ter um modelo, assim, com essa pegada assim de um trio elétrico com a banda em cima, né? Porque até então, mesmo os blocos que tinham trio elétrico eram trio elétrico sem banda, sem voz, né? Era uma banda de trio mesmo, era um trio. Mas você naquele momento ali assumiu essa vanguarda, porque, né? O Camaleão assumiu essa vanguarda. Depois vieram outros blocos como Eva, como Pinel e tal. E uma vez eu conversando com o Bel fez assim: rapaz, o que é que a gente fez, né? Porque assim, ele se referindo lá ao início, ali em 79, por aí 80, que a coisa estava sendo um experimento total, né? Essa questão hoje, o que se chama de bloco de trio, que predomina no Carnaval Baiano, assim. Vocês tinham noção do que, obviamente, não teria exata, mas vocês imaginavam alguma coisa desse tipo?
Pedrinho, nós sempre achamos que esse negócio, bloco de carnaval, ele iria prosperar e ser algo grandioso. Mas é claro que jamais a noção do que se tornou. Se tornou algo muito maior do que a gente imaginava. Aí eu só queria aproveitar a deixa de Tinho para dizer que esse primeiro ano a gente teve, e isso é interessante do ponto de vista do business, né, da administração, a gente teve, nós pautamos o futuro em duas grandes decisões que eram aparentemente simples, mas foram fundamentais. Uma questão do trio elétrico, que ele contou, né? É banda de sopro ou é trio elétrico? Quando decidimos que seria trio elétrico, a gente não tinha noção ainda que estávamos no caminho certo, porque alguns dos grandes blocos eram com banda de sopro, internacionais, corujas, etc. Na época, né? Nós optamos pelo trio elétrico, inspirados talvez na juventude do Trás-os-Montes, e depois o destino mostrou que estava certo. E a outra coisa que foi uma decisão também importantíssima na época, era Mortalha ou era Macacão? Um dos blocos em que nós nos espelhávamos era o Trás-os-Montes, que era um bloco de macacão. E a gente teve essa dúvida, era Mortalha ou Macacão? Só que a gente teve a percepção de que o macacão era uma bronca. Porque o macacão exigia tamanho, PM, GGG, não dava criatividade ao artista para ter um carnaval mais alegórico, né? E nós decidimos ir pela Mortalha. E depois o tempo deixou claro que as duas decisões foram fundamentais. Era Mortalha sim e era trio elétrico sim. E foi assim que a gente Só um detalhe aqui de macacão, eu vou fugir aqui totalmente do assunto do Camaleão, mas assim, uma vez Totó, o finado Totó do Cheiro, ele era macacão o Cheiro. Uhum. E ele fez assim, Pedrinho, é um problema sério, como é que a gente faz? Vamos fazer uma pesquisa. E na época a pesquisa era carta, né? E fizemos uma pesquisa para saber se as pessoas queriam trocar o macacão pela Mortalha, dizendo que a Mortalha é mais moderna, tal. Em peso, macacão. A resposta em peso. Aí Totó fez, e aí a gente faz o quê? Eu digo, bota a Mortalha. Diz que a pesquisa deu o resultado, foi Mortalha. Aí mandamos uma carta para o Folhão, olha, a pesquisa, que bom a maioria que escolheu a Mortalha, que é mais moderna, tal, e ninguém reclamou, e mudou, e o Cheiro virou Mortalha. Acho que foi 85, mudou a estética. Era um problema para os caras, terrível, né? Imagina, os caras tinham uma perda ali de 30% de fantasia, né? Então, só voltando à pergunta que você fez, para não fugir dela, se a gente tinha essa percepção do que iria se tornar. Nunca tivemos ela do jeito que foi, até porque ninguém teria, porque o carnaval se tornou algo muito mais grandioso do que se tornou. Mas a gente trabalhava muito com o universo de 5 anos. A gente, desde o início, trabalhava com o universo de 5 anos. Não, o carnaval foi bom, a gente tem 5 anos aí pela frente. É quase um governo, né? Isso já são quase, já são mais de 40 anos. 5 anos, né? Com otimismo, né? Porque a gente já teve momentos que a gente dizia assim, olha, a gente precisa fazer um bom carnaval para sobreviver o próximo. Para ter mais um ano. Mais um ano, né? Então. E a gente está aí. Quantos anos do Camaleão agora? 48º ano. 48º ano. O primeiro ano que o Camaleão desfilou foi em 79, mas o bloco foi criado em 78. Quase 50 anos aí, né? Quase 50 anos. Legal. Deixa eu trazer uma questão que é curiosa, é um pouquinho polêmica, né? Mas assim, eu pensei que toda vez que falasse com o bloco, ia perguntar para o Pinel, esqueci. Quem foi que inventou o carro de apoio? Pedrinho, a gente às vezes fica constrangido de dizer fomos nós. Por isso que eu queria saber de todo mundo, né? Mas eu acho que fomos nós, porque nós fizemos o seguinte, e foi o primeiro bloco a fazer isso. Nós colocávamos atrás do bloco um caminhão, uma caminhonetezinha com fundo aberto, para vender bebida. Então eram os túneis com bebida e botava um time ali e vendiam cerveja por ali. E esse é o princípio número 1 do troço do caminhão de apoio. Era o apoio de bebida de bar dentro do bloco. Depois esse apoio de bar foi evoluindo para a necessidade de banheiro. A gente começou a ter necessidade de assistência médica. Médica. A gente começou a ter necessidade de assistência médica. Teve casos que a gente, no início, tinha uma ambulância atrás. A gente já chegou a botar uma ambulância. As pessoas se acidentam, corte no pé, a bebida, coisas desse tipo. A gente começou a ter necessidade de assistência médica. E aí o carro de apoio vinha também com esse papel. E a evolução veio por aí. Até que se pensou numa estrutura semelhante de um trio elétrico, que fosse uma espécie de camarote, até uma expressão que Carlinhos Brown criou depois, uma espécie de camarote andante que viria dentro do bloco.
Eu só vou complementar o que eu falou, e talvez até essa coisa da polêmica que você está falando, até para não achar que... Assim, o Eva, eu acho que no mesmo momento da gente, também desenvolveu essa cultura do carro de apoio, tá? Só que a gente teve, 2 anos antes, um patrocinador que era a Big Tour, tá? E o interesse da Big Tour era exatamente ocupar esse espaço Com convidados deles. com convidados dele, que era essa parte do que o camarote andante, que eu falou que a gente chamava de área VIP lá em cima. Então ele investiu no equipamento, que era um caminhão mesmo, ele construiu um equipamento que era dele, não era nosso, e com a condição, embaixo ele fazia um bar, no fundo tinha banheiro, que era uma necessidade que a gente passou uns anos a ter, que antigamente não tinha, banheiro, e um espaçozinho na frente que cabia uma clínica médica, tipo uma maca. Então ele fez exatamente esse... Era um mini carro de apoio em relação aos de hoje, né? Não era um caminhão como hoje. Mas ele construiu esse equipamento e botou no bloco. Então eu acho que esse modelo nós fomos pioneiros. Talvez no modelo que não tinha todos esses equipamentos, o Eva tenha sido o primeiro que a gente. Quando a gente era caminhão, eu lembro que quando eu vi... eu estou falando isso porque a gente tem que... assim, vamos assim, ser fiel à questão da história. Eu lembro que quando a gente tinha um caminhão, eu já vi o Eva com a estrutura meia mambebezinha, mas com a estrutura melhor do que a nossa em termos de carro de apoio. Já tinha algumas pessoas lá em cima e a gente não tinha. Mas depois desse negócio da Big Tour, aí a gente deu um pulo. Porque o carnaval foi feito assim. Eu acho que é isso, eu acho que foi uma coisa meio coletiva, né? Coletiva, assim, porque você viu uma coisa no ano de algum que dava certo, vocês, vamos fazer uma coisa na mesma linha. E a verdade é que o carnaval foi sendo construído assim, porque primeiro, o modelo bloco de carnaval, não existia nada para você replicar, não existia nada em nenhum lugar do mundo que você dissesse, não, eu vou copiar isso aí e trazer. Lógico. Não, foi um negócio que foi sendo desenvolvido por a gente mesmo. De forma empírica, né? Dar um exemplo do que você falou aí do Trás-os-Montes, do trio elétrico do Chiclete com Banana, no momento que eles botaram uma sonorização lateral no trio, eles transistorizaram o trio todo, né? Que já foi uma loucura, né? Eles revolucionaram aquele processo. Então o que é que aconteceu? No outro ano a gente ficou louco, foi assim, a gente tem que fazer alguma coisa igual a eles. E aí começamos a desenvolver trio, e não só a gente, o Eva também, aí já outros blocos estavam começando, todo mundo... Eu puxei esse assunto porque rápido, é um assunto né? que... a gente tem alguns assuntos no carnaval que é interessante. Você tem vários pais, né? A gente tem até recentemente uma discussão quem fez o Carnaval da Barra, né? Mas assim, eu tenho um conhecido que ele trabalhava na Promédica e ele fez assim, o primeiro UTI no Carnaval foi a gente que botou dentro do beijo. Não foi nem o beijo, foi a Promédica que colocou dentro do beijo, né? UTI. Ele não está falando de UTI móvel, né? Uma UTI móvel, era uma caravan, entendeu? É possível. Branca, assim, uma UTI. Então, assim, eu acho que isso foi assim, as pessoas foram contribuindo, obviamente, como o Camaleão, junto com o Eva, né? Mais tarde o Pinel ali, foram os primeiros, obviamente que foram os pioneiros. Mas por que eu fico chamando a atenção disso? Eu estava até conversando agora na anterior com o Ricardo Chaves e com o Júlio, porque as pessoas que fazem o carnaval hoje, elas não têm a menor noção de como é que surgiu isso, até mesmo o formato do trio, por que o trio tem orelha, por que o trio, sabe? As pessoas não têm noção de como é que funciona, por que o gerador fica naquele local, né? Por que a banda fica no meio. Eu estava mostrando umas fotos do trio do Pinel aqui para Ricardo, não tinha lugar de banda, a banda ficava entre as caixas, sabe? Não tinha... Né? Depois foi abrindo espaços, as caixas passaram para baixo, então foi uma tecnologia sendo desenvolvida há muito tempo, durante muito tempo, que eu acho fantástico, assim, e a gente talvez não tenha, não deu o valor necessário do que a gente inventou aqui, que é esse carnaval ambulante, né? O carnaval andante, se for parodiar Carlinhos Brau, né? Eu acho que isso é importante. Uma grande festa que se move, né? Ao longo de mais de 3 quilômetros. Tem uma... Ia puxar agora um assunto aqui que eu acho, a partir desse momento, vocês foram construindo uma marca, o que é o Camaleão. Quando digo uma marca, não é no sentido de logotipo, não, marca mesmo, assim, uma marca que envolvia qualidade, prestação de serviço, tudo isso. Acho que foi sempre uma característica do Camaleão. Eu fui trabalhar com o Camaleão em Carnaval de 86. Eu trabalhei em 85 para o Carnaval de 86. Isso. Eu me lembro que eu estava no Carnaval decorando o trio, não sei se foi do Beijo,
lá na Cidade Baixa, onde tem um cais ali, num lugar que tinha um descampado assim. E vocês estavam também passando o som lá, na verdade vocês estavam passando o som. Aham. E veio alguém de vocês e me procurou, você é exclusivo do Pinel e do Beijo? Eu disse, não. Aham. Era, né? Até então tinha uma exclusividade lá, mas daí a gente estava rompendo já essa exclusividade. Aham. E aí eu me lembro que disse, não, a gente vai procurar vocês, aí depois a gente começou. E eu fiz aquela marca, que eu acho que vocês nem sabem, assim, que eu até botei no abadá esse ano embaixo, não tava, ela não ficou na mortalha, mas era no adesivo, que é chamado de plástico na época, né? No plástico, mas foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Maranhão. Aham. Maravilhoso. Aquela, né? E eu tinha na época a mania de querer inventar tipologia, né? Ficava inventando tipologia. Mas aquela mortalha que a gente fez ali, que esse ano vocês me deram o prazer de eu repetir, fazendo uma releitura, né? Amigo do Camaleão. Uma releitura, né? Desses 40 anos dentro do Camaleão, o meu primeiro trabalho dentro. Que nem 40 anos no Camaleão, né? Nem meu 40 anos do meu primeiro trabalho dentro do Camaleão. E isso foi legal. Mas assim, eu acho que o Camaleão sempre foi um bloco muito que me passou sempre uma ideia de organização e tal. E eu queria entrar num assunto que eu acho que é um assunto que está na mesa, né? Literalmente aqui, que é a marca do Camaleão. Certo? Esse foi um golaço, né? Golaço. Eu achei que era você que ia contar essa história. Não, então deixa eu contar aqui, porque pode ser que vocês, né, tenham uma versão diferente. Conte. Teve uma festa que vocês fizeram com o Crocodilo. Exato. No Bahia de Tênis. No Bahia de Tênis, que foi a festa dos bichos. Vou te interrompendo só porque naquela época era muito comum os blocos se juntarem para fazerem festas em parceria. Havia um projeto musical que era muito no baiano, chamado Som Salvador, né? E havia duplas de blocos que se juntavam e faziam. E aí fizemos uma festa com o Crocodilo. Vai lá. Bem, e até então também fazendo uma ressalva em relação à questão de programação visual do bloco, marca. Os blocos não costumavam ter marca, eles tinham um tema, né? Você fazia o adesivo, as camisas, tudo em cima. Qual o tema de para o ano? Chama desse negócio. Ninguém aguentava mais o tema, qual vai ser o tema de para o ano? E aí eu dizia, porra, isso aqui a gente está fazendo publicidade, precisa ter uma marca, tal. Mas os caras não topavam, os caras que eu digo, vocês todos, né? E aí a gente fez essa festa e eu me lembro que eu estava até coincidentemente com um cara chamado Alexandre Sangalo, porque eu ainda não tinha um computador, eu estava naquela fase híbrida, né, de começar a usar computador, eu usava o computador de alguém. E Alexandre Sangalo, que é primo de Ivete, por sinal, ele tinha um computador e eu tinha a festa dos bichos. Aí eu peguei um papel, desenhei uma patinha, eu não estava com referência nenhuma ali, e por isso que saiu essa patinha. Desenhei uma patinha, ele escaneou, nunca tinha visto escaneamento em minha vida, e eu disse assim, pô, dá para fazer outra? Ele fez, não, essa duplicou, que aí duplicou, botou duas patinhas. Eu fiquei na minha cabeça imaginando, é uma patinha do Camaleão e uma patinha do Crocodilo. Na verdade não parecia nem com a pata do Camaleão nem do Crocodilo, né? Mas ficou as duas patas lá, a festa dos bichos. E nós fizemos uma campanha muito bacana, né? Porque as duas sedes de vocês eram próximas, uma na Hora da Barra, outra na Graça. Bem, a festa foi bacana, foi um sucesso. Quando terminou a festa, passou a festa, vocês tinham uma característica, vocês não usavam muito o bicho, o Camaleão. Vocês gostavam muito de tipologia, essas coisas, né? E já o Crocodilo era aquele mascote, aquele crocodilo deles, né? Que, porra, eu não aguentava mais desenhar crocodilo, porque não era o mesmo crocodilo. Se os caras fossem para Praia do Forte, era um crocodilo abraçado com a tartaruga, né? Aí se fosse, pô, sempre tinha de baiano, crocodilo de baiano na festa do Bonfim e tal. E aí eu vi. Aí eu disse, porra, né? Eu vou levar essa patinha para os caras. Aí levei lá, eles na Ladeira da Barra, de tarde, reunidos, eles reuniam na da tarde, né? Aí eu levei a patinha e disse, gente, olha, por que a gente não usa isso aqui, em vez de ficar toda hora desenhando um crocodilo? Vamos desenhar o crocodilo quando for necessário, mas assim, no dia a dia usa essa patinha que tá mais parecida com a pata de crocodilo. Rapaz, esses caras caíram matando em cima de mim. Você tá com preguiça de trabalhar, você não quer mais desenhar o crocodilo, leve lá para seus amigos do Camaleão. E era assim, final de tarde, vocês só chegavam para a reunião de noite, né? Era à noite. Aí eu saí andando, subi, fui lá para Graça, cheguei lá e apresentei a vocês. Na verdade, teve até uma resistência de Tinho, de vocês, né? Tinho foi quem abençoou assim um pouquinho, mas ele fez assim, a gente já tinha uma marca lá que era um camaleão feito com um batom, assim, uma assinatura.
Aí o tio fez, pega as 2 patinhas, as 2, bote no lugar do tio do ar. Eu digo, porra, no lugar do tio do ar é dose, né? Ninguém vai enxergar essa merda. Aí botamos um pouquinho maior em cima as 2 patinhas e as pessoas recortaram o nome, que era imenso, e deixaram as 2 patinhas. Bem, aí começa a história que eu queria que vocês falassem o que foi a patinha pro camaleão aí, né? Pra gente foi um achado, é um ícone, né? Virou um símbolo, não só, eu acho que é um símbolo que extrapola o Bloco Camaleão. Ele é um símbolo que originalmente foi do Bloco Camaleão, mas nós, naquela época, Pedrinho, nós fazíamos muito, e você ajudou muito nisso, campanhas para colocar adesivos nos carros. Antes da patinha, os adesivos eram com tipologia, era o nome Camaleão, você falou agora há pouco um adesivo que você criou lá em 86. Quando a patinha veio, caiu com uma luva, porque a gente começou a usar a patinha como adesivo de carro. E as pessoas começaram a colocar, aí vem essa história que o tio colocou, quer dizer, o camaleão não tinha cor, ou poderia arriscar ser todas as cores. Então, a cada ano, a gente fazia uma patinha com cores diferentes e situações diferentes. Isso virou uma peça de marketing espetacular, porque ela ajudava a atualizar a venda. O Fulião, quando ele adquiria o adesivo do ano e punha no carro dele, ele saía desfilando pela cidade, meio que dizendo assim, já estou com a minha fantasia do carnaval do próximo ano garantida. Era uma forma dele dizer isso aos amigos e à comunidade como um todo. E essa patinha passou a ser desejada em tudo quanto é canto, onde havia amantes do carnaval. As pessoas queriam levar a patinha para São Paulo. A gente, quando viajava, a coisa que nós tínhamos maior felicidade era encontrar uma primeira patinha lá fora. Uma vez eu encontrei uma patinha num carro em Miami, nos Estados Unidos. Putz, né? Dá para você comemorar aqui uma patinha em Miami. Eu lembro que eu fiz uma viagem de carro uma vez aqui pelo Nordeste e na volta de carro a gente disputava dentro quem iria ver o primeiro carro com a patinha do camaleão. E é claro que você encontrava no meio da estrada e tal. Então foi virando um ícone. Esse ícone mais tarde passou a ser identificado com a banda Chiclete com Banana e passou a ser símbolo do Chiclete com Banana. Então, Chiclete com Banana, quando fazia show em qualquer lugar do Brasil, os fãs iam para o show e uma forma de você dizer eu sou fã era levar um cartaz com a patinha do camaleão. E depois essa patinha passou a ser ícone também dos próprios shows de Bel Marques. E até hoje, quando o Bel faz show em qualquer lugar do Brasil, você vê lá um universo grande de fãs com a patinha do camaleão colocada lá. E só voltando ao que você falou, e essa patinha é do Bloco Camaleão. Ela não é de um camaleão, nem é de um crocodilo. Lógico. Ela é uma identidade. É uma patinha única, né? É uma patinha única do Bloco Camaleão. Amada por todos. Se eu tivesse pesquisado, a patinha talvez não saísse ela. Porque assim, eu fiz sem nenhuma referência, né? Eu tava ali precisando resolver um problema. Você que é o cara da estética e das marcas, você conseguiu criar uma marca de fácil identidade, de fácil visualização, charmosa, bonita, que pode ser modificada a qualquer momento com tipos diversos, e é isso que a gente tem feito com a sua ajuda desde... Quem era o cara tinha um cara de São Paulo, né, que ele fazia milhares de patinhas, era um grupo? Era um grupo de paulistas, e esse pessoal, inclusive, despertou na gente, assim, essa coisa assim, olha, essa patinha é muito mais do que a gente imagina. Porque, na verdade, quando a gente começou com a patinha, houve uma certa polêmica na diretoria, que o pessoal sempre acreditou na marca, camaleão, nome camaleão, e a patinha... Tanto que a patinha foi inserida pequenininha com o nome camaleão desse tamanho, foi o primeiro adesivo. No segundo ano, você lembra, você botou já uma patinha maior, um camaleão menor. Teve divergência lá. Não, mas aí o pessoal, porque o pessoal não conseguia, era muito difícil você conseguir enxergar. O pessoal fala Dolfo. Né? Quem não está aqui, né? Quem não está aqui, né? O pessoal não topava, né? Quem não está aqui. Porque eu assim, assim, a gente sempre, desde o início, teve uma divisão de trabalho entre nós meio informal. A gente não definiu, olha, Quinho, você faz isso, Dolfo, você faz isso, Tio faz... A gente foi, assim, caminhando para a coisa que a gente mais gostava de fazer. E eu sempre gostei dessa área de criação, de comunicação, tanto que esse relacionamento de criação sempre foi mais meu com você, né? A gente sempre fez uma dupla de criação. Ele criava e eu piruava.
Era uma dupla de criação. Sim, mas eu me lembro que você falou que esses caras trouxeram milhares e milhares de Pois patinhas é, pequenas, né? O que aconteceu? No carnaval, quando a patinha começou, isso lá pro 3º ano que a gente começou a usar a patinha, vinha um grupo de São Paulo e eles trouxeram milhares dessas patinhas que a gente chama de praguinha, né? Que é Patinha holográfica. holográfica. Coloca no Eles rosto. trouxeram, e é só que eles faziam uma brincadeira de sair colando a patinha nas meninas e tal. Faziam era uma brincadeira. Totalmente incorreto, né? Incorreto. Trocar Eu um acho por beijo, que é né? inspirado na história do colar do Gandhi, né? É. Eu lhe dou um colar e você me dá um beijo. Então eles traziam a patinha, eu lhe dou uma patinha e você me dá um Aí beijo. quando a Era mais ou gente menos. viu aquilo, nossa, o que é isso? Então essa patinha vai ser cancelada. É, um monte de Não, patinha. mas a gente criou, depois a gente Aí usou depois tudo. assim, não, vamos adotar essa patinha, tanto de lá pra cá, nós fazemos todos os anos e é uma coisa que o nosso associado adora e todos os anos tem que ter. Então, teve um ano, quando a gente começou com essas patinhas que foram feitas em São Paulo, as pessoas adoravam usar. Quem estava no bloco ou quem não estava no bloco. E aí aconteceu um ano, um fato que foi fantástico. A cobertura jornalística no Carnaval sempre foi muito disputada e muito boa. A quarta-feira de cinzas era o dia dos jornais saírem com cobertura completa, né? E a gente ia atrás de jornais para ver o que acontecia. E um dos jornais, se não me engano foi o Jornal à Tarde, estampou uma foto lindíssima de Carla Pérez. Eu lembro disso. Uma foto lindíssima, Carla no auge do El Chan, né? Saindo Gera Samba El Chan. Uma foto de Carla Pérez lindíssima, com um colo muito bonito e uma patinha colocada aqui no colo dela. Muito bacana. Então a foto foi espontânea, ela colocou aquilo ali como carnavalesca que ela é, né? Mas ficou uma alegoria bonita. E o fotógrafo fez a foto e a foto estampou no jornal. Ninguém pediu aquela foto, ninguém indicou aquela foto, mas foi a foto mais bonita. E a patinha acabou se aproveitando disso para ser mais divulgada ainda. Essa Vatium, sabe? Uma coisa interessante é isso aí, que o Bloco Camaleão passou a ser uma paixão não só daqueles que saíam no bloco, não só para os associados, mas aqueles que também estavam fora do bloco, que acompanhavam o bloco nas cordas, ou que via na época, pelas varandas, que não tinham essas estruturas de camarotes. Então, as pessoas ficavam com desejo de ter qualquer brinde com a patinha. Então a gente fazia essa coisa numa quantidade muito grande para distribuir também para fora. A gente sempre teve essa visão de que a gente tinha que extrapolar as cordas. E esse ano vocês fizeram isso com, né? Os E a gente faz né? isso com óculos. Então a gente distribui também para as pessoas. Então eu acho bacana você passar no carnaval, você vê um ambulante com... O ambulante tá lá vendendo a cerveja dele, ele tá lá com o óculos do camaleão. Policial, Você às vezes pega policial aquela- militar. Aquela coisa. Então, isso é bacana, né? Eu vi uma foto esse ano, desculpe, eu vi uma foto desse ano do camaleão, que interessante, porque assim, o camaleão, o cara com a badada do camaleão, com a patinha do camaleão, ele abrindo assim, e ele cheio de colar do Gandhi. Na verdade, você juntando ali dois ícones do carnaval baiano, né? A patinha colar. Eu acho que isso que vocês estão falando aí tem a ver com isso, tipo, aquilo que vai além, que aquilo vira um sinônimo da festa baiana, né? Exatamente. É um dos símbolos da festa. O camaleão virou, a patinha virou um dos símbolos do carnaval baiano. E você vê isso quando eu fico lá sempre no trio ali, no desfile, trabalhando. Aí, ó, Pô, é sacanagem, né? foi extremamente desejado, Pedrinho, das pessoas e tal. Eu queria que você botasse, Tião. Eu não acho botei, que você vai... Essa coroa é sua. Não, mas vou botar em homenagem a você, Vai que ficar criou. aí, ó. Pô, ficou muito bom, porque a minha Ficou cabeça é bonitinho? grande, mas não, e Ficou? você ficou perfeito aí, ó. Mas eu acho que vai ficar melhor em Quinho, assim. Eu acho que vai ficar melhor dele. Esse foi uma peça que você que sugeriu, né? Que nós trouxemos esse ano e fez o maior sucesso. A gente, essa coisa que Tião tá falando de fora do bloco, a gente faz uma ação todo ano, que a gente bota um time trabalhando fora do bloco, que esse time ele vai 500 metros na frente do bloco, antes do bloco chegar. E ele vai distribuindo para as pessoas óculos. Esse ano a gente teve essa passadeira. Então esse time vai na frente distribuindo para os camarotes, para as estações de TV, de site, que estão esperando o bloco chegar. O objetivo nosso com isso é, primeiro, carnavalizar o desfile, né? Porque quando a pessoa usa o óculos colorido, usa a passadeira, ela está se carnavalizando, ela desconstrói É uma fantasia, né? a seriedade. É uma fantasia. É uma fantasia resumida numa única peça. E quando o bloco passa, a pessoa está usando.
Então dá toda uma recepção ao bloco, né? Sei lá, um chamado de boas-vindas, né? Ao bloco Camaleão. É uma aceitação grande, funciona muito bem. E uma aceitação a ponto de até o patrocinador assumir a patinha, né? Ah, exatamente. A gente tem um caso aí, né, muito marcante, né? Que foi com a Ford, né? Acho que a Ford talvez tenha sido o principal, né? Principal. Sempre. Quando nós tivemos o patrocínio da Ford, eu não lembro se a ideia foi de Tinho ou se veio deles, que era fazer um carro com a pata do camaleão. Aí os caras fizeram, como a fábrica era aqui na Bahia, eles fizeram um K, que eles deram o nome de K Camaleão. Então esse K, ele tinha uma patinha muito bem feita no fundo do carro, tinha dentro do carro, no painel, na porta, nas laterais, tinha outras patinhas colocadas, e eles venderam o carro como sendo K Camaleão. E o carro era um sucesso, não só nos fãs do Camaleão, mas nos fãs da Ford também, porque era um carro diferente. E o sucesso foi tão grande que esse carro eles produziam só para ser vendido na Bahia. Mas aí eles começaram a ver, e eu tenho esse relato de alguns gerentes e revendedores Ford, eles começaram a ver gente vindo de outros estados comprar o carro na Bahia porque tinha a patinha do Camaleão. Começou com o K, depois ele foi para o Fiesta e depois ele foi para o EcoSport. Que era mais Aí já era uma ação nacional. Eles inicialmente eram uma ação regional, limitada à Bahia, mas devido ao sucesso de vendas, eles entenderam que a marca era nacional. E aí eles estenderam, tanto que o contrato para o EcoSport foi um contrato nacional. Tinha em todas as concessionárias do Brasil com a marca do Camaleão. E assim, aquela capa do pneu. Para quem é publicitário, entende que para uma empresa, uma multinacional, assumir uma marca de um produto regional do carnaval, né? Precisa ser muito forte para eles estarem fazendo isso. Né? Com então, certeza, assim, com certeza. E eu sempre, às vezes as pessoas falam assim, pô, a patinha, é lógico que eu sei que o Camaleão tem uma história que foram várias bandas, né? Começou com a banda Salamandra. Eu troco D com T, né? Salamandra. Depois vocês tiveram Luz Caldas, não foi isso? Luz Caldas e Acordes Verdes. Depois, quando o Luz Caldas saiu, entrou o Chiclete, acho que foi em 90 e tal, e mais tarde, Bel. Uhum. Então, assim, quando eu digo que às vezes as pessoas falam da patinha, a patinha é uma marca sensacional, eu digo, mas essa marca é um conjunto de coisas. Aquilo que a gente falou há pouco tempo, assim, as pessoas ficam achando que a marca era também o Chiclete ou também Bel, né? Uhum. Mas, assim, a marca é o conjunto dessa obra toda, né? É um espírito, é uma alma. Exatamente, as pessoas, elas... Assim, e até do Folião, né? Do próprio Folião, né? É uma coisa que tem que dar o crédito total a você também, a sua genialidade de ter, não só construído, mas ter feito uma ação de comunicação ao longo desses 30 anos, né? A marca talvez tenha isso. Foi em 90, né? 90, né? Não, a marca, a patinha. A patinha. É antes disso, né? Não, foi depois de 90. Foi em 93. 93, né? 93. Então vamos lá, botar isso aí daria quantos anos? 33 anos. Então, 33 anos, uma construção dessa marca. Ela vem sendo construída até hoje, inclusive. Eu lembro que você fez algumas ações utilizando a pata. Eu vou dar um exemplo da Copa do Mundo, que foi um sucesso, aquela coisa da pata amada. Era a pata com... Que é importante, assim, muita coisa que eu já fiz, só me perdoe a interrupção, a patamada eu copiei do que eu vi na rua. O Folião tinha faixas com isso, patamada, não foi, né? Então, eu pesquei o que eu vi no meio do bloco, né? E você com as cores da bandeira do Brasil, então aquilo foi adotado na Copa do Mundo por muita gente usando a pata, e ali sim era a representação, né, imagem da seleção brasileira através da pata. Então assim, você foi muito responsável por essa consolidação dessa imagem da pata, tá certo? Ao longo de 33 anos é um trabalho e até hoje eu fico lhe instigando a você, tá, Pedrinho, e aí, vamos fazer o quê e tal, não é? Então, eu acho que é um case maravilhoso. E é importante também porque assim, você sabe que eu trabalhei, sei lá, para N blocos aqui em Salvador, aí alguns têm uma visão mais, blocos e bandas, tem alguns com uma visão mais empresarial, outros menos. E tem bloco que, assim, quando a marca começava a consolidar, eu dizia assim, pô, eu já enjoei da marca, tô querendo mudar, né? Então, imagina a Coca-Cola enjoando da marca, né? Você pode fazer uma brincadeira, mas não dá para você enjoar.
Mas acho que a marca, de fato, ela, sei lá, a gente teve essa felicidade que contou com o apoio de todo mundo, de vocês, né? Eu acho que o que representa a Bel e o que representou o Chiclete ali também ajudou a construir a marca. Foi mesmo, é fundamental. Você colocou da evolução e de alguns momentos, são momentos sagrados. Aquela campanha que nós fizemos para divulgar a ida do Camaleão para a Barra, o primeiro ano do Camaleão para a Barra, foi uma campanha fantástica, onde você colocou as patas do camaleão na areia da praia, patinha na areia, né? como pegadas na praia e com a patinha na areia. E depois veio música, inclusive, sobre isso. O camaleão botou a patinha na areia e seguiu, né? Tem uma história interessante ali, eu peguei, eu disse, como é que eu vou fazer? Na época eu não tinha essa tecnologia toda, né? De recursos gráficos, então eu peguei e construí uma pata desse tamanho de madeira, bem pesada. Peguei uma sandália, uma percata, né, velha que eu tinha, prendi na pata e fui eu e meu filho Alan, fomos pra praia lá de Ipitanga, lá em Lauro de Freitas. Pisar na areia. Só que não funcionava, porque assim, você pisava na areia, quando tirava a areia rapidamente molhada, cobria de novo, entendeu? Foi falha, né? Eu tive que depois ir para Davi Glatt, ele botou uma areia lá no estúdio, uma areia sem água, né? E a gente fez a marcação e depois fez um trabalho em cima. Mas ficou maravilhoso aqui. Genial. Mas assim, eu queria também falar de uma outra coisa, que o Tião falou aqui da gente trabalhar junto, a gente viajou muito para São Paulo. Muito. E uma das coisas que mais marcou a minha relação com o Camaleão foram as fantasias. Obviamente eu fiz para todos os blocos de fantasia, né? Mas para o Camaleão sempre era alguma coisa muito densa, né? Porque eu acho que talvez foi o bloco que mais avaliava a fantasia. Eu tinha julgamento, vocês são 4, né? Marcelo, você, Tinho, Quinho e Dolfo. Então não sei exatamente, já vi algumas reuniões eu presenciei e outras não. Mas assim, sempre foi muito forte essa questão da marcação, né? De como é que ia eleger a fantasia. E eu acho que, eu lembro que algumas coisas foram marcantes, né? Uma delas, assim, eu vou contar uma parte da história e o Tião vai contar o restante. Ele ia levar um trio para a Antártica, para Zanguanais, né? Ver um trio da Antártica provar. E a gente ia aproveitar que já que tinha para São Paulo levar esse trio, tinha que levar a Mortalha. Mortalha, não, era Jarabadá. Só que na época ainda era híbrido o trabalho, eu fazia uma parte no computador, imprimia, montava fora em tamanho natural e tal, e não deu, passei a noite fazendo o trio, o projeto, e não deu para montar a Mortalha. Aí eu botei tudo dentro de um tubo, aqueles tubos que eu levava a Mortalha, tinha um pastor em casa, acho que 5h30 da manhã, 6 horas, e aí tá pronta a Mortalha, quer ver aqui? Ele falou, não precisa não. E eu sabia que o primeiro dia nós iríamos apresentar tudo era DM9, né? O trio de Antártico. Aí fiquei tranquilo, né? Quando chegou de noite, que Tião foi dormir, aí era um quarto que tinha. Era um ambiente que tinha 2 quartos, né? E tinha uma sala comum. Aí eu abri lá e montei a Mortalha. Ele disse que me viu montando isso. Eu não acredito muito nessa história, não, né? Eu montei a Mortalha toda lá no hotel. Toda no hotel. E essa Mortalha ganhou como a melhor Mortalha, não ganhou o prêmio, a melhor Mortalha. Ganhou o prêmio do Bahia Folia, né? Que tinha na época a premiação da fantasia mais bonita. Mas você disse que você viu, eu não sei se você sonhou com isso. Interessante assim, que ele tava com. Como é o nome daquele tubo, Pedro, de arquiteto? Que um tubo mesmo, de papel, né? Levava. Então ele levava, como era uma arte que tinha que ser em tamanho natural, ele levava aquele tubo e tal. E aí eu me lembro que eu cheguei e disse, como é que tá? Não, tá aqui dentro e tal. Eu te ofereci pra você ver umas 2 vezes. Eu falei, não. Lá na fábrica a gente vê. Mas quando chegou em São Paulo, a gente foi pra essa reunião, depois da reunião, eu falei assim, eu preciso passar numa papelaria. Tinha um motor de garrafa. Mas, pô, papelaria. Aí ele foi lá, ele comprou um monte de coisa, cola, não sei o quê. Aí eu disse, suspeitei, eu disse assim, essa fantasia não está pronta, Pedrinho não fez. Aí, na época a gente alugava um flat, né, que tinham 2 quartos assim, aí fomos pra esse flat. E aí ele ficou, não, tudo bem, eu vou dormir. Aí eu acordei lá para as 2 horas da manhã, vi uma luzinha acesa e uma zoada assim. Aí eu abri a porta para ver, ele estava na sala, cheio de papel. Eu disse assim, meu Deus, ele está fazendo uma abadá, eu não vou falar nada. Deixa esse cara trabalhar. Porque no outro dia de manhã, a gente já tinha para ir para a fábrica para bater a prova, não tinha mais tempo, né? Só deixa ele fazer.
vou tentar dormir, porque além de tudo, a essa altura a gente não tem nem abadá ainda. E aí, seguindo essa história, no ano seguinte, foi exatamente no ano seguinte. Mas tem só um complemento, Pedro, que antes de você chegar no seguinte, que é muito interessante isso. Você falou de uma coisa certa. Eu sempre trabalhava com você e eu pegava sempre, sempre fui um cara muito... E a nossa talvez assim, eu digo que parte do sucesso nosso é o fato da gente sempre compartilhar as coisas, né? Então, claro que às vezes eu gostava de uma coisa, eu defendia ardorosamente aquela ideia, mas nem sempre eu conseguia convencer os 3 sócios, né? Então, aí, nós aprovamos uma fantasia, você fez um desenho, e aí nós fomos para São Paulo e você montou outro desenho. É importante que saber. Não foi bem que a gente montou outro, a gente bateu essa prova lá. E aí, quando nós montamos lá, não ficou boa, não foi? Não ficou boa. Até fazer uma ressalva aqui, porque foi a primeira fantasia que eu fiz no computador, totalmente no computador. E como eu fazia tamanho natural, eu tinha noção das proporções. Essa eu fiz toda no computador. Quando bateu a prova, a gente, naquela época, era tudo um processo de silk semi-industrial, né? Aquelas pranchas lá em São Paulo, aquelas estamparias imensas, né? E americana, né? Americana. Aí o cara bateu lá, aí eu olhei assim, aí tinha ele... Aí ele fez, o que você achou? Eu digo, rapaz, eu não gostei não. Ele fez, já que você falou, eu também não gostei não. Aí ele fez, faz o quê? Eu digo, a gente fez uma no hotel ano passado, a gente faz outra. Aí fiz... Aí compramos de novo, hidrocor, papel, manteiga e tal, e não teve arte final, não teve nada. Foi hidrocor, riscando no papel manteiga. Fiz um bocado de risco, assim. Ela predominava um pink, né? Um pink. Linda. Aí levou, e ganhou de novo. Pois aí o interessante eu tenho uma foto com você nessa fantasia. Interessante dessa história é que a gente tinha aprovado a diretoria um abadá. Foi para São Paulo, aconteceu isso. Quando eles voltaram, ele perguntou, e aí como é que foi? Não, deu tudo certo. Eles não sabiam que a fantasia tinha sido outra. Eles não vão nem contar essa história, vai dar merda, então melhor não falar. Quando chegou a fantasia, o pessoal, mas é outra fantasia, só deu um problema lá, só deu para sair, isso aí foi o que deu, não vamos reclamar, vamos pra rua. Aí vai pra rua, a fantasia linda, pink, bloco Eu acho lindo. que foi... É difícil nessa vida do Camaleão, com tantas coisas maravilhosas que você fez para o Camaleão, é difícil escolher a melhor, uma das mais. Aquela foi uma das mais bonitas. Eu também gosto muito. Quando você fala de conjunto, acho que o conjunto, o bloco, acendeu, ficou muito aceso. Porque ele era um pink, assim, bem forte, branco e pink. E aí o abadá ficou lindo, assim... Ele individualmente, você nem imaginava que ele tivesse uma ação tão... Isso acontece muito com o abadá, né? Esse ano, inclusive, aconteceu, eu acho isso, tá? Ele tinha um abadá muito bonito, assim, a arte dele lindíssima, que eu gosto muito, tanto domingo quanto da terça, mas quando você botava os 3 juntos, da segunda era o que a gente olhava assim, tá bonito. Mas quando chegou na rua, a segunda, o azul, o bloco, quando eu vi o bloco todo azul, eu achei... O abadá cresceu, ficou lindo demais. O conjunto superou, entendeu? Apesar de que o primeiro dia eu também vi fotos maravilhosas. Assim, não tem, mas foto linda. Assim, porque terminou com o tom do amarelo, aquele ficou bacana. Laranja, com amarelo ficou A gente tá falando de um alto nível. Alto nível, então você escolheu. Uma régua muito uma régua alta. Não, eu particularmente gosto da ideia do conjunto, porque você visualiza o bloco, né? Exatamente. E hoje você tem muito menos área do tecido que as pessoas cortam. O abadá diminuiu também. O abadá era metade de uma mortalha, era grande, foi diminuindo. E as meninas cortam, então você não tem mais o boné, né? As pessoas não usam. Então você termina que diminui a visibilidade do bloco. Né? O bloco antigamente era muito mais visível, né? Hoje em dia você não tem essa visibilidade toda. Então, quando você aproveita o que resta de cor, hoje em dia o bloco é quase etiqueta, né? Eu acho que naquele ano do abadá pink e branco ainda tinha Mamãe Sacode, se eu não me engano. Tinha. E tinha uma outra coisa que pode parecer besteira, que eu vou falar do ponto de vista técnico, era silk screen. E hoje em dia as fantasias são todas sublimadas, né? É um poliéster sublimado. Antigamente era um tecido ali, não sei se ainda era algodão, depois foi viscose, e era um silk em cima. O silk ele reflete melhor a cor do que sabe? Porque o poliéster, estou falando aqui tecnicamente, ele reflete a luz do tecido. O silk ele reflete
a cor. A de repente tinta, né? tinta. Tinta aplicada. Isso acontece em muita coisa, até material gráfico, outdoor, por exemplo, quando antigamente era feito em silk, tinha uma visibilidade melhor do que hoje em dia. Uhum. Mas assim, você falando dessa questão da discussão do outdoor, eu me lembro que uma vez eu convenci você de que eu tinha feito uma mortalha para o pneu muito bonita, branco com branco, branco impresso, e silk, branco impresso sobre branco. Aí, porra, fez, quer dizer que essa porra dessa fantasia, para ficar bonita, vai ter que chover. Eu, porra, bicho, o que eu digo para esse cara, né? Mas terminou, não sei por que carga d'água, vocês voltaram lá e saiu o branco, né? E choveu. Incrível que choveu. Deu a chuva Pois que você queria, choveu. E ficou lindo, realmente. Eu sei que é um podcast aqui com você, mas eu queria fazer essa ressalva aqui. Na época eu pintava os trios ainda, fui lá para Vitória no domingo de manhã. Aí eu tô vendo o carro de apoio de vocês ali em frente ao Hotel da Bahia, que hoje é o Wish, né? Wish. Wish. Wish é dose, né? Wish. Aí eu vejo lá, eram 7 e pouco da manhã, tava quinho. Eu nem tinha visto Nana, porque na época eu decorava os trios. Só para dar uma ideia, essa abadá era do bloco do Nana. Foi bloco verdade. Bloco do Nana Banana. Era um abadá do Nana Banana, até fazendo essa ressalva aí. O Nana Banana já tinha saído. Tinha saído o último dia. Foi o sábado. Naquele sábado com o abadá branco. Né? Branco com branco. Branco com branco. Aí eu cheguei lá para ver Quinho, para falar com ele, aí ele totalmente rouco. Cada chuva do dia anterior ele fez. Eu digo aí, como é que foi ontem? Ele fez. Choveu muito. Se fuder. Ficou lindo a batata. Aí ele me falou, não sei nem como é que ele expressou a coisa, mas é assim, eu achei legal porque ele tinha sido o cara, o diretor que questionou foi aquilo. Ele ali meio que confessou de que tinha sido muito bom. Foi fantástico. Essa história é fantástica. Tem um sobrinho meu que saiu nesse bloco ainda menino, sei lá, 13, 14 anos de idade, e até hoje ele lembra disso. Ele diz, rapaz, o dia mais bonito do carnaval foi o bloco Nana Banana, com aquele abadá branco com branco. E eu achava que branco com branco era muita coincidência ter a chuva e aconteceu a chuva. E caiu um temporal, não foi? Foi uma chuva incrível. Acho que Guto Brandão já estava com você, porque o Guto me falou assim de... Guto tá? Guto foi para a fundação do Nana Banana, foi o primeiro ano do Nana Banana dele. Pois é, sim. Aí eu queria também trazer um assunto aqui que a gente até começou mais cedo, né? Que é essa questão do carnaval hoje, né? Como é que vocês entendem o carnaval hoje? A gente falou aqui da origem do Camaleão, foi em outra circunstância, 40, 50 anos atrás. Eu vivenciei aquilo também, que nem vocês. A gente via que havia um amadorismo muito grande, né? Um improviso, né? E o carnaval foi se profissionalizando durante esses anos todos e virou uma referência. Eu costumo dizer assim, a gente pode não perceber, mas o carnaval de Salvador mudou o carnaval do Brasil. Sim, claro. Né? Não é pretensão dizer isso. Não, claro. Porque ali até os anos 80, o que a gente ligava a televisão para ver era a escola de samba, isso no Rio, sem nenhum demérito, porque eu acho que também é um outro produto bacana, né? Uhum. Ou no Recife, que tem um carnaval muito bacana também com o frevo. Mas desse modelo aqui terminou sendo exportado e hoje está no Brasil inteiro. Mas como é que vocês veem o carnaval de Salvador hoje? Pedrinho, eu vejo com muita positividade, né? Eu, todos os anos, até pela performance que a gente tem durante o carnaval e mesmo naquela relação lá da entrega de abadás que a gente faz no Shopping da Bahia, a imprensa me procura muito para ouvir opiniões, dar entrevistas e tal. Isso durante o carnaval e no pós-carnaval. Normalmente quarta-feira de cinzas, quinta, é um momento de você dar entrevistas sobre como foi o carnaval. E eu, há alguns anos, quando eu sou perguntado como foi o carnaval, eu uso uma frase que depois eu comecei a achar que ela estava meio repetitiva. Eu disse, olha, nós fizemos esse ano o maior e melhor carnaval de todos os tempos. E a gente começou a fazer, de fato, o maior e melhor carnaval de todos os tempos. E essa coisa continua acontecendo. No pós-pandemia, nós tivemos carnavais cada vez maiores, o de 23, o de 24, o de 25, o de 26. Tem sido carnavais espetaculares. Claro que o carnaval é uma célula viva. E como célula viva, ele sempre tem correções a serem feitas para o ano seguinte. E é por isso que quem trabalha com carnaval tem que ficar absolutamente atento a tudo que está acontecendo,
para ver no que a gente pode melhorar para o próximo ano. Mas eu vejo com muito positivismo. O carnaval desse ano foi muito bom. O carnaval na Barra foi espetacular, porque a própria infraestrutura que o poder público tem montado, ela tem melhorado a cada ano, né? Os espaços são mais livres para o folião, não só para os blocos, mas para o folião pipoca também. Então você tem espaços melhores para o desfile. E por isso o carnaval tem conseguido crescer. Mas a gente não consegue prever para onde o carnaval vai. Eu sempre que sou procurado para falar sobre isso, o carnaval vai sempre para onde o folião quiser que ele vá. Quem dá o tom disso é o folião quem vai ano após ano dizendo para onde é que ele vai. Salvador é uma cidade cheia de mistérios, inovações pré-carnavalescas. Aquela festa que tem lá na Ladeira da Preguiça, né, que dá na praia lá embaixo, há 5 anos atrás nem existia. Verdade. Hoje é uma festa gigantesca, espetacular. E a fantasia, né? E a fantasia. Que eu acho maravilhoso a moda isso. antiga, maravilhosa. O negócio do bloco dos palhaços do Rio Vermelho, há 10 anos atrás talvez não existisse. Eu não sei quando surgiu aquilo, mas talvez não existisse há 10 anos atrás. Hoje é um ícone do Carnaval de Salvador. Tem uma outra festa também, o Sarapa. Né? O Sarapa é uma festa icônica. Pô, né? Não vai falar do Sarapa? Comunicando aí da cidade toda, né? Então tudo isso são inovações que o folião vai fazendo no carnaval, ou no pré-carnaval, ou no pós-carnaval, e que vão se consolidando. Eu acho que é isso aí que vai acontecer com o carnaval daqui para frente. O povo, o folião é quem vai dizer para onde ele vai. De que Isso forma. eu concordo. Não existe circuito por decreto. Não, claro que Eu não acredito nisso. Claro. Não sei, pode até dar certo um dia, né? Eu acho que eu falou uma coisa que é verdade. Assim, o carnaval é uma festa viva, uma festa dinâmica. Então, cada ano ela se mostra de um jeito e você tem que estar se adequando aí. Agora, um fator fundamental para que esse carnaval fique cada vez melhor e maior, como o Kim falou, e é verdade, é que hoje você tem estruturas cada vez mais organizadas, mais profissionais, aí não só da iniciativa privada, como é o caso da gente, dos blocos, mas do poder público. Aí tem que se ressaltar isso. Então, por exemplo, hoje a prefeitura, através da Saltu, que é quem opera o carnaval, cada ano você vai vendo a evolução deles no processo. Eles são ultra profissionais nisso. Aí você vê, por outro lado, o governo do estado, com a questão da segurança pública, a polícia militar faz um trabalho brilhante no carnaval. A gente participou, inclusive, de algumas reuniões com eles. Eles nos chamaram lá para ouvir o nosso lado, a nossa opinião. E assim, a gente observa isso claramente com a redução do número de ocorrência, de violência no carnaval. Então a festa, ao meu ver, tem melhorado nos últimos anos, principalmente. Ela deu um salto de qualidade na festa. Agora, a gente, claro, tem que estar sempre muito atento como é uma festa dinâmica e viva, você tem que estar muito atento para esses movimentos. Tá? E aí se fala em novo circuito, etc. Pô, é possível ter um novo circuito? Eu acho que é. Eu acho que o novo circuito é a Avenida 7, né? É uma expansão. assim, quando a gente é de uma época, Pedro, em que o carnaval era o Campo Grande, era o circuito centro. Não se cogitava a Barra, e hoje a Barra é o grande palco do desfile dos blocos, né? Claro que tem um carnaval fantástico, fundamental, importante, um carnaval raiz, vamos falar assim, um carnaval que acontece no centro histórico, que é fundamental que se mantenha, que se preserve isso. É a nossa história que está em jogo, a história do carnaval que está em jogo. Mas então, assim, eu acredito que as mudanças são bem-vindas, desde que sejam coisas que não sejam impostas de cima para baixo, né? Tem que se ver para onde a coisa está caminhando. E aí o folião, ele faz parte disso. Mas não vai ser o folião sozinho que vai fazer a mudança. Se não houver uma cooperação de todos esses agentes envolvidos na festa, a coisa não muda, tá certo? Do ponto de vista, só para complementar, do turismo, que é algo que é um termômetro relevante, me parece que esse foi o carnaval de maior atração de público de fora para Salvador. Hotéis lotados, a quantidade de voos que Salvador recebeu ao longo do carnaval foi recorde também, foi o maior de todos. Tudo mostra o sucesso que a festa tem sido e é.
Eu acho que é por aí. Vou trazer um outro questionamento aqui. Eu falei aquela do carro de apoio. Tem outro também que hoje eu vi cada um. Eu já vi assim umas 15 versões. Quem levou o carnaval para Barra? Olha, o carnaval, assim, vamos, assim, tem que... Quer que eu diga? Sim. Vamos por partes, vamos por partes. Quem levou o carnaval para Barra? Vamos por partes. Assim, o carnaval começou, vamos falar, não seria carnaval nesse modelo que a gente conhece, até para deixar isso bem claro. Mas nós, lá no início da gente, não só a gente, mas o Trás-os-Montes, o Eva também, a gente testava os nossos equipamentos, os trios, fazendo uma festa na Barra. A festa do Elwas, né? Só que no sentido, a gente Ondina Barra. era o sentido Ondina Barra. A gente saía, fazia uma festa, a gente teve épocas que a gente contratava caminhões, a gente tem inclusive uma fotografia disso. Os caminhões, as pessoas iam nos caminhões acompanhando o trio. Chegava lá na Barra, ali no farol da Barra, tinha normalmente encontro de trios. Pré-carnaval, no pré-carnaval. Então assim, 2, 3 sábados, domingos, né, antes do carnaval, aconteciam esses encontros. Teve alguns encontros, inclusive, icônicos. Do Eva com o Trás-os-Montes, o Chiclete já com o trio transistorizado. Nós também participamos desses encontros e tal. Então, ali já foi uma semente, tá certo? Desse processo do Carnaval Barra. Não desfilávamos como bloco. Nosso desfile como bloco era lá no centro. Aí você teve... A gente fazia tipo um evento. Um evento, fazia... Vendia camiseta. Vendia camiseta. Mas aí, sim, a gente não pode, eu não posso de jeito nenhum chegar aqui e falar, nós que criamos o Carnaval da Barra. O Carnaval da Barra, nesse modelo que existe como é hoje, ou seja, um circuito, no sentido Barra Ondina, desfile de bloco durante o Carnaval. Aí tem pessoas como o Jorge Roque, né, do Brother, o menino lá do Fecundança, Israel do Fecundança, inclusive ele no dia falou isso, tá? Ele falou de uma forma bem apropriada, tá? A turma de cervejecia. Aí já o pessoal cervejeiro era o que chamava de blocos alternativos. Era antes, né? Que disputava quinta, sexta e sábado, que foram que realmente começaram esse movimento da Barra. Então a Barra esse movimento foi sendo criado assim, gradativamente. Mas essas figuras que eu citei aqui foram que realmente deram um start para isso, tá certo? Não, eu acho também que foi uma coisa coletiva, mas indiscutivelmente, assim, eu acho que talvez algumas pessoas reconheçam também, a primeira grande estrela, assim, pro Carnaval da Barra, indiscutível, foi Daniela Mercury. Que desfilou como bloco, sim, mas que foi para a Barra fazer alguma... Não. Aí eu sou testemunha, tanto quanto você, do que acontecia, assim, né? Antigamente, é uma coisa que tem que se deixar claro, é o seguinte, o Carnaval era bem dividido entre os blocos alternativos e os blocos que desfilavam no circuito tradicional. Ou seja, os blocos que desfilavam no circuito tradicional se desfilavam domingo, segunda e terça, e os alternativos sexta e sábado, depois estenderam para quinta e chegou-se até quarta. Nós mesmos já tivemos Nana Pipoca, que desfilava quarta-feira, depois que foi se mudando. Então, esses blocos alternativos, tipo Cervejicia, Eu Vou e tudo mais, eles deram um start muito importante para fortalecimento do carnaval. Agora, no desfile domingo, segunda e terça, aí sim, não se pode tirar isso. Já existia blocos que desfilavam lá, mas não com grandes atrações. A primeira grande atração, o primeiro bloco que foi para lá e adotou o circuito Barra Ondina domingo, segunda e terça, foi o Crocodilo com Daniela Mercury. Isso é fato, tá certo? Você falou aí de encontro de trio, eu recordei aqui uma coisa muito interessante, assim, que é revelador também do processo evolutivo do Carnaval. Quando surgiram os trios elétricos, surgiram em 50, mas foi sendo evoluído ali não só depois da família Macedo, depois por seu Orlando, Tapajós e outros também que fizeram trios, né? E cá, todo mundo ali, aquela galera toda. O Beto Trípode, né? Beto Trípode. Uma figura, né, importante nisso. Mas eu lembro que aquele encontro de trio na Barra, o que as pessoas mais esperavam não era o cantor, era o guitarrista baiano. Era o guitarra baiana. Então tinha uma disputa entre Aderson, que tinha sido Trás-os-Montes, foi pro Eva, Missinho, já no Chiclete com Banana. No Chiclete com Banana. Tinha o guitarrista do
de vocês, Salamandra, da Salamandra. Dico, né? É. O próprio Armandinho, que ia para lá com o Haroldo, né? Então, assim, era interessante que as pessoas iam ouvir a guitarra. Ninguém estava preocupado muito com o cantor. Estou falando lá de 81, 82, as pessoas... O cantor era importante, mas assim, não era o mais importante no processo. Tinha muito a ver As pessoas com a questão gostavam da guitarra. sonorização, né, Pedrinho? Quer dizer, eram aquelas bocas de alto-falante. Então, Não, já era caixa de som. A caixa 81, de som foi a 82. partir de 81, De 80. 82. Faz mais de 81, é. 81, né? Mas assim, eu falo porque já com voz, com tudo, as pessoas gostavam da guitarra, né? Sim. O Camaleão saiu, inclusive, na pandemia, né? Você criou uma frase maravilhosa, né? O carnaval vai pular um ano, mas você não vai deixar de pular. O Camaleão vai pular um ano. vai pular esse carnaval, mas você não deixa de pular. Algo assim. Isso foi fantástico, porque a gente fez, na realidade, Bel fez uma live durante o carnaval, no domingo. No domingo. Maravilhoso aquilo. Maravilhosa live. Nós fizemos um abadá para o domingo do Camaleão da pandemia. E esse abadá a gente conseguiu distribuir muito, até nacionalmente, porque as pessoas que tinham interesse no abadá, a gente vendia e entregava em qualquer lugar do Brasil. Nós fizemos uma parceria com algumas redes de loja, com franquias de loja, e botávamos em lojas em São Paulo. O Folião de São Paulo ia pegar numa loja da Live, lá em São Paulo. Para pular em casa, né? Para pular em casa. Exatamente. E aí fizemos isso em São Paulo, em várias cidades do Brasil, a gente conseguiu distribuir os abadás para lá. Mas para manter a tradição, Pedrinho, a gente inclusive esgotou os abadás, até esse abadá. Não, Esgotou os abadás. acho que foi Kio que me contou que a TV foi fazer uma entrevista, tipo assim, como é que tá, os caras estão depressivos, porque não tem carnaval esse ano, e tinha uma fila na frente, não tem esse negócio? Eu não sei se foi... Não, mas ele mesmo. Né? Alguém foi TVE, alguma coisa assim, que foi lá e tinha uma fila para pegar o abadá. Pegar os abadás em pra plena pessoa, pandemia. Desfilar que o Camaleão... Na sua casa. Em sua casa. Fique em sua casa. Bem, aí eu vou contar uma história muito pessoas bacana fizeram aqui. Cadê Irley? É o seguinte, a gente aqui botamos na televisão, pegamos o abadá, Irley, minha mulher aqui, se fantasiou toda, né, de camaleão em plena pandemia, e tomamos uns uísques, não chegamos a ir para SAMU, né, mas tomamos uns uísques aqui, e em determinado momento, ela não tinha nem visto, ela botou uma panela para fazer pipoca, né, esquentou o óleo para fazer pipoca, e lá para as tantas, já na alegria da festa, ela esqueceu, aí foi lá para ver a panela. No que ela foi ver a panela, acho que ela achou que não tinha mais óleo, aí ela pegou a panela e virou para ver o fundo da panela, não foi? Aí o óleo caiu no braço dela. Aí saiu queimando tudo, assim, abrindo, né? Imagine óleo fervendo no braço. Foi a famosa pipoca do chiclete, ou de Bel, né? A pipoca de Bel. E aí fomos para o hospital, para a Aliança. E aí, inusitado, ela chegou na Aliança de abadá e toda maquiada, cheia de brilho, imagina. O pessoal lá não estava entendendo nada. Como é que essa mulher estava fazendo? Estava onde? Em pleno domingo de Em carnaval. pleno domingo de carnaval. Estava desfilando no Camaleão. Pode, fale aí. Eu já tive um atendimento super rápido. E aí estava esperando o Pedrinho e chega uma amiga minha, com o irmão saindo de uma ambulância, entrando, ela olhou para mim e disse: "O que você estava fazendo?" Eu disse: "Não, eu me queimei e tal." Ela olhou para mim de cima a baixo, tipo assim: "Você estava onde, né?" Porque você estava assim. Eu estava descabelada, maquiada, não estava me dando conta de que eu ainda estava Aí, mas assim, mas eu achei que foi uma ação ali maravilhosa de vocês, né? Foi excelente. Inesquecível também. É inesquecível, ao menos inesquecível. Gente, agora é inevitável uma coisa, porque eu acho que quem fala de Camaleão, inevitavelmente vai falar de Bel Marques. Com certeza. Eu não queria falar não, certo? Mas assim, vou começar por Tinho, porque assim, Tinho tem um negócio interessante que às vezes eu vou criar alguma coisa, principalmente quando era envolvido o Nana, né, o camarote do Nana e tal. Aí tinha uma vez que fazia assim: Pedro, eu até gostei, mas meu sócio... Quando fala meu sócio, eu já sabia que era Bel, né? Então, tipo, porra, eu já via, tipo, puta, vai ter que falar com Bel, cacete, né? Mas como é que... O que é Bel pra vocês e o que é essa relação pra vocês? Mas Bel é assim, o Camaleão hoje é nosso grande líder, nossa grande referência, tá certo? O Bel representa o Camaleão hoje, tá certo?
Então, a gente tem que reconhecer, e eu reconheço isso com muito orgulho, de ter uma parceria de mais de 35 anos com o Bel. E ele é, eu digo que às vezes ele é mais camaleão do que a gente, entendeu, Pedro? Porque ele não está ali só para fazer um show, ele está muito ligado na satisfação do associado, do cliente, da preocupação com a segurança. Então ele é muito atento a todos os movimentos do bloco. Isso não só durante o desfile, mas durante o ano inteiro. Ele é preocupado, ele quer saber de onde é que vem o público e tudo mais. Então o Bel é um artista fantástico em todos os aspectos. Como artista, para mim, é o grande artista do carnaval, tá certo? Eu acho que hoje ele é incomparável, é o grande artista do carnaval. E ele sempre se manteve ali. Bel é raiz. Ele se manteve, ele assumiu o Axé Music desde o primeiro dia. Tá certo? Isso é. E sempre foi focado nisso. E o Camaleão, para ele, é o grande palco dele do ano. Bel faz mais de 200 shows por ano. Então é um artista hoje do Brasil inteiro, e alguns foram até do Brasil. Mas eu acho que o grande momento dele, quando ele sobe no trio e chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Aí, São Camaleão chegou a nossa vez. O pessoal do Camaleão chegou a nossa vez. Então ele passa o ano inteiro e ele é muito focado nisso, no desfile, no detalhe, no repertório e tudo mais. É um casamento. Que é um casamento que deu muito certo, né, Pedrinho? Porque você tem um artista como o Bel Marques, que tem esse amor, essa paixão pela marca, pelo bloco, tá? Algo que não existe, na verdade. Não existe paralelo com o outro. Se você diz no carnaval, bloco de carnaval que tem uma relação tão longeva com o artista e tão embrionária, que é uma coisa tão... Lógico, não tem. Não existe, né? Não existe. É quase uma simbiose aí, né? Eu acho que falando de Camaleão, né? Ele tem uma simbiose com o Camaleão até muito maior do que alguns artistas aí que são donos do próprio bloco. Isso aqui é incrível, né? Dê o nome aí. Não está no Bel faz com o Camaleão algo fantástico, porque ele literalmente puxa o bloco. Mas ele puxa o bloco não é só como cantor, é como produtor, é como estimulador da segurança. Então o Bel é o tempo todo chamando a segurança do bloco para performar melhor, né? Então ele tem essa coisa de vestir a camisa e fazer um trabalho hercúleo, né? Aquele trabalho que ele faz não é apenas a apresentação musical. Ele está de olho em toda a performance do bloco ao longo da vida. É isso que Tião estava se referindo. Preocupado com o associado a cada momento, preocupado com o andamento do bloco, com tudo. Então, não existe paralelo. Em cima de um trio elétrico, não existe paralelo de nenhum outro artista com o Bel Marques. O Marques é totalmente diferente de qualquer artista que eu já vi em cima de um trio elétrico. Qualquer um, em qualquer época. Essa percepção não é nossa. Essa é uma percepção, eu imagino, que da cidade. Sim, do Brasil, né? E você vê que essa coisa acontece no Brasil inteiro, onde ele participa de micareta. Pronto. Então, é algo que quem valida o que eu estou falando não sou eu, é o público. Tá certo, Pedro? Haja visto o sucesso que é o Camaleão. Certo? Aí você perguntar, Tio, qual foi o melhor ano do Camaleão? Eu vou dizer, Pedro, foi esse, em 2006. Foi o melhor ano do Camaleão. Tá certo? Não, isso é impressionante, a capacidade de Bel de se superar e de melhorar. Impressionante. Inclusive, ele me incentiva muito, porque eu comecei 1 ano, 2 anos antes de Bel, lá no Trás do Monte, né? E às vezes já pensei em terminar, parar de trabalhar algumas vezes nessa área, mas eu digo, não, eu não posso parar antes de Bel. No dia que ele parar, eu paro, né? Deixa ele levar aí, a gente vai. Se ele é mais do que eu, cara. O cara juntos. O cara é 3 anos mais velho do que eu e eu vou parar antes, não. Vamos pra frente. Eu também tenho isso. Ele me estimula. Ele é um cara que... Viu, Bel? Quando você for parar, a minha vida é antes, hein? Não, ele é um cara inspirador, sabe, Pedro? Essa força que ele tem dele. Essa motivação, esse otimismo, essa coisa dele ser ultra perfeccionista, ele gosta de tudo perfeito, ele está preocupado com os detalhes, e a gente sabe que em qualquer coisa, em qualquer negócio, o que faz a diferença são os detalhes. E Bel, o grande sucesso de Bel vem exatamente disso aí. Claro que tem toda a competência
né? Tem toda a genialidade dele. Mas, além de tudo, ele é um artista que desce do palco e está preocupado com todos os detalhes que você imaginar, tá certo? Aquele show que ele fez, ele vai avaliar, ele vai ver o que é que foi bom, o que é que não foi, se não teve alguma coisa boa, se o músico atravessou a música, ele vai lá e conversa com o cara. Então, pensa em uma pessoa diferente como artista e como uma pessoa é Bel. E ele é uma pessoa inspiradora, ele inspira muito a gente, eu digo sempre isso pra ele, né? Isso que você tá falando de, pô, a gente tá quase 50 anos nisso. Aí se perguntar, pô, qual é a sua motivação? Eu disse assim, a gente tem um espelho que é Bel, ele nos motiva a tentar cada ano fazer o melhor, o bloco, a gente está preocupado, eu já estou desde já trabalhando já no projeto 2027, porque ele é assim também. Tá? Eu lembro de Bel teve um galpão, né, lá em Cajazeira, que na época eu decorava trio, eu decorei vários trios ali, e às vezes entrava pela madrugada, e Bel chegava lá 2, 3 horas da manhã com uma garrafinha de água, normalmente água mineral, né? Raramente vi Bel beber, né? Ele chegava lá e ele ficava fazendo perguntas pertinentes ao carnaval, mercado. Estou falando aí de 86, 87, por aí. Uhum. E sempre muito interessante assim a forma como ele percebe. Ele ainda no Trás-os-Montes, ali no início dos anos 80, eu me lembro que ele fazia perguntas, porque ele sabia que eu trabalhava para outros blocos. Trabalhava para o Pinel, não sei se já trabalhava para o Camaleão, mas trabalhava para o Pinel. Isso que por beijo também, então. E ele estava sempre visando adiante, né? Ele sabia que ele não ia ficar ali, que ele ia, né? Depois eles montaram um bloco, saíram, foram por trás a massa, né? Aquela coisa toda. E eu decorei o trio dele várias vezes ali com... Por sinal, o Bel foi o primeiro cara que me pagou profissionalmente, porque eu fazia pro Trás-os-Montes era permutando por fantasia, né? Bel, quando me contratou para fazer o trio dele, eu me lembro que naquele, onde era a antiga gráfica do Banco Econômico, hoje a faculdade é Universo, lá, não sei se tem ideia. Ele chegou lá e ele me contratou para pintar, ele me deu a capa do disco de Nildão, que era quem fazia, o cunhado dele fazia as capas dele, Nildão e Renatinho, né? Ele fez assim, pega isso aí e joga no trio. E fiz. Então ele foi sempre um cara muito detalhista. E uma vez eu lembro, logo quando ele foi pro Camaleão, eu fiz um projeto que era um teclado no trio. Na época eu não tinha computador, era tudo feito, né, com tinta e papel. Eu levei e pintei, botei sob uma base preta para destacar aquele trio, né, com o teclado branco. Aí ele fez assim, olha, eu achei bacana, mas bote sob um fundo branco para eu ver aí como é que estava. Obviamente eu não tinha computador, eu tive que voltar, recortar tudo, botar, porque ele queria ver se aparecia tanto quanto sob um fundo branco, né? Então esse aí é Bel, né? Mas assim, eu queria voltar um pouco com a questão aqui de fantasia, porque eu vivenciei uma situação com o Tinho muito curiosa. Quando eu criei o Abadá para o Eva me pediu o segredo absoluto. Humphrey, né? Nosso amigo Humphrey pediu o segredo absoluto. E eu, nem Durval, que era o cantor do Eva, né? Que foi quem me levou pro Eva, nem Durval sabia. Ele até fez a música com o nome Abadá, porque eu disse que o nome do projeto era Abadá, mas ele não sabia o que era. Aí eu tô com o Tinho lá em São Paulo, as fantasias todas prontas, né? A mortalha que eu fazia do cheiro, do beijo, do camarão, tudo pronto para imprimir, né, lá em São Paulo, a gente lá em São Paulo. E o Abadá o Abadá do Camaleão, o Abadá do Eva já estava também pronto, definido. Aí Tinho chegou para mim, a gente sentado lá almoçando, o Tinho fez assim, Pedrinho, já não dá para mudar mais, me conte aí, o que o Eva vai fazer de novo aí, que o pessoal tá falando, tá contando essa história. E eu cometi uma inconfidência, porque eu tinha prometido para Humphrey que eu não falaria nunca isso, né? Para ninguém. Mas a essa altura aqui não vai mudar nada, né? Ninguém vai mudar. Na época não era computador, era tudo feito no papel. Eu disse, não, rapaz, a gente vai encurtar a mortalha. Mas, Tinho, por favor, vou te contar aqui, mas não conte para Dolfo de jeito nenhum, que Dolfo é um bocão e vai contar essa porra pros caras do Eva. Para Jorginho, que era assim. Né? Aí Tinho, não, pode deixar comigo. Eu digo, mas eu tenho uma ideia para você, bicho. A gente está fazendo um Abadá aqui pro Eva, que é cortar a mortalha. Eu tenho uma ideia bacana pro Camaleão. Ele fez, qual é? Eu digo, porra, o Camaleão não muda de cor? Então a gente vai pegar essa mortalha que já está pronta aí, vai imprimir ela com 3 cores diferentes, uma para cada dia. Aí o Tio fez, porra,
bacana, vou levar pro pessoal. Pessoal, você, Dolfo, Marcelo, né? Obviamente ia pagar 3 vezes mais da fantasia, mas assim, a ideia era maravilhosa, o camarim mudava de cor. Pô, voltando para Salvador, rapaz, acho que um dia depois, Humphrey aparece lá em casa, eu morava em Ondina, 11 horas da noite, bufando, né? Parecia um touro. Contaram, vazaram. Dolfo tá sacaneando com o Jorginho, final do Jorginho, né? De que o Eva vai sair de pijama. Porra, quem foi que contou? Eu digo, rapaz, aí eu na hora eu não tive coragem de falar que eu que contei, mas já vou pedir desculpa aqui a Humphrey, né? Porque por essa inconfidência aí que eu contei, porque eu não achei que fosse acontecer nada, né? Pô, ninguém vai mudar, não vai copiar. Eu só cometi um erro. Não devia ter contado para Dolfo. Aí tio me disse o seguinte, que não, eu para convencer os caras, eu contei o que era. E pô, aí ganhou, né? Essa é ótima. Mas foi dó aquela história, viu? Foi muito complicado. Mas eu sei que essa sua ideia, que eu adorei, a gente teve dificuldade de aprovar com a diretoria lá, mas 1 ou 2 anos depois nós conseguimos aprovar uma abadá. Não, mas saiu no cheiro, foi sair no cheiro. Então, o cheiro saiu primeiro e depois, um ano depois, a gente adotou. Porque no 3º ano do Eva... E um abadá para cada dia. No 3º ano do Eva, os caras me chamaram de novo, assim, disseram, outra ideia para revolucionar. Aí eu falei, uma para cada dia, aí não Meu toparam. convencimento, sabe qual foi, Pedrinho? Eu me lembro bem Aí eu levei claramente. pro cheiro. Reunião de diretoria. Que a gente chegou na diretoria falando, mas não sei o quê, vai custar muito mais caro o negócio do custo, pererê e tal. Aí eu disse assim, agora veja bem que história. A gente da diretoria, a gente pegava 3 abadás, cada um de nós. Tá lembrado disso? Para usar um limpo todo dia. Todo dia a gente quer um limpo todo dia. Você acha que o nosso cliente não vai querer um limpo todo dia, cara? Entendeu? Isso, Pedrinho, acabou sendo a revolução do modelo. A central do carnaval. A central do carnaval foi viabilizada a partir daí. É isso aí. Segundo Isson e Jonga, isso, estou repetindo aqui o que ele fala, né? Que valorizou o bloco e valorizou as bandas, né? Porque o bloco perdeu a importância a partir do momento que, de uma forma geral, né? Ele entende que o bloco perdeu a importância e foi o que Jonga questionou para não fazer na época, né? E aí eu saí do Eva e fui pro cheiro. Eu sabia que Isson gostava de provocação, eu cheguei lá no mesmo dia. Que a mesma coisa que eu fiz da patinha do Camaleão, que eu saí do Crocodilo e fui pro Camaleão, eu saí do Eva e fui pro cheiro. Aí cheguei para Isson, aí eu cheguei lá e Isson, falei, aí tudo bem? Eu digo, mais ou menos. Deu uma ideia bacana de buscar do Eva, eles não toparam. Ele fez, eu não sei nem o que é, mas topo. Aí eles fizeram uma abadá para cada dia. Entendeu? Mas aí vai contar essa história. Eu acho que ao contrário, eu acho que uma abadá para cada dia e depois Central do Carnaval aumentou muito as possibilidades do Carnaval. Eu também acho, mas eu estou repetindo aqui o que eu vi, né, dos caras. Degustadores de Carnaval. Antes o Fulião, ele era obrigado a comprar 3 dias de Carnaval. Com uma abadá para cada dia e com a forma que se passou a comercializar o Carnaval, a gente aumentou muitas possibilidades. Teve um bloco como o Camaleão. Você viabilizou o cara sair com chiclete por causa de um dia. Exato. Porque ele não saía antes porque ele tinha que comprar 3 Muito dias. mais pessoas. Ou com o Investe, ou com Daniela, que era um artista mais assim, caro, ele passou a comprar um dia. Né, mas assim, tudo é questão assim, do contexto, né? Porque isso falado agora parece assim, pô, mas esse cara é um idiota lá que não queria uma abadá por dia. Parece até que isso, mas não é. Tem um contexto aí que precisa ser falado. O Carnaval de Salvador é uma festa muito regional, é uma festa das pessoas da cidade de Salvador, da Bahia, olhe lá, de algumas pessoas, vamos falar da região metropolitana, incluindo Feira de Santana e tal. Essa é o Carnaval de Salvador. Então, o bloco da gente, as pessoas escolhiam o bloco pelos amigos, pela turma, né, pela comunidade que convivia. Então, os caras do Baiano saíam lá no tal lugar. Os caras lá da associação saíam no Trasmoz. Os caras que eram Bloco de Nazaré, da Saúde, Lago do Júlio, Garcia. Os blocos eram ligados a bairros. Né? Você vê que é muito ligado a bairros. Dentro da Bahia, não sei aonde. Então, e o nosso não é. O nosso legado, primeiro, tinha uma raiz de Vieira, de Marista, por causa da composição daqueles delegados. Só que, se você pegar e ver aí essa relação histórica aí, aconteceu um boom do Axé Music. Na hora que aconteceu o boom do Axé Music, o turista passou a vir para cá. Aí o turista ele não tinha essa relação de bairro, relação de faculdade, de turma. Ele passou a ter uma relação com o artista, tá, que estourou, né? Então, assim, aí ele queria fazer uma degustação. Ele falou, eu quero sair um dia com os técnicos, outro dia eu quero sair no Asa, eu quero sair não sei aonde e tal.
Aí passou a ter esse movimento de troca de mortalha, troca né? Abadá, sei lá. O cara já queria sair um dia em cada bloco diferente. O cara queria, principalmente o turista. Então, essa coisa da Central do Carnaval, quando surgiu muito pensando nessa coisa da comercialização para esse público, que já queria degustar um produto, um bloco a cada dia. Tanto que o nosso convencimento com os parceiros hoje, na época concorrentes, e esse foi um grande desafio da gente para viabilizar a Central do Carnaval, é dizer assim, ó, mantenha seu bloco íntegro, a gente não vai mexer, mas me dê 200 abadás para a gente vender para essa turma que vem de fora da Bahia para cá, tá certo? Isso não vai prejudicar o seu produto lá. E os caras fizeram nesse contexto aí, entendeu? De dar uma pequena parte para a gente, e aí quando os caras começaram a ver o sucesso da comercialização, o cara dava 200, a gente, pum, vendia, os caras não vendiam desse, então vou dar mais 200, e assim a Central foi engraçado, você está falando isso, é engraçado que as pessoas falam muito assim, o pessoal da imprensa vai me entrevistar, sempre o cara do Abadá, que inventou o Abadá, né? Mas do Abadá eu batizei, porque as pessoas já cortavam a mortalha, né? A gente terminou que meio que oficializou aquilo. Mas para mim a maior contribuição que eu dei nesse sentido com a fantasia foi uma fantasia para cada dia, e não o Abadá, que uma fantasia para cada dia viabilizou todo esse processo aí que você falou de revolução. Exatamente. Né? Eu me lembro no dia que Marcelo me chamou lá para escolher o nome dessa empresa que venderia todos. Tinha um dos nomes que era Associação Soteropolitana dos Blocos de Carnaval, né? Porra, eu digo, aí tinha vários nomes desse tipo. E Marcelo, né? Você sabe aquele nome tudo de cara aqui do Banco Central, né? Aí tinha um lá que era assim, Central do Carnaval, riscado. Já. Eu digo, vem cá, Marcelo, por que isso aqui tá riscado? Ele fez, é muito óbvio. Eu digo, vem cá, bicho, vocês passaram a vida toda dizendo você vai sair no Eva ou no Pinel, no Camaleão ou no Cheiro. Aí você vai juntar agora, você não tem que ser óbvio nesse negócio. Porra, bota a Central do Carnaval. Obviamente eu não falei com ele desse jeito, né? Não, tá bom, tal. E aí eu criei a marca ali naquele momento, que as pessoas ficam pensando que é um catavento, aquela marca Central. Na verdade, eram vários blocos convergindo para um ponto, né? E aí vocês aprovaram, e eu me lembro que no meio do caminho, a gente fazendo aquele folder, aquela coisa, foi sendo desenvolvido a questão de sair um dia, né, misturar tudo, e foi uma revolução. Quando vocês detonaram o negócio, aquilo mudou o Carnaval Baiano, foi mudou o Carnaval Baiano. Um ponto de mudança importante do Carnaval foi aquilo ali. Mudou totalmente o Carnaval Baiano. Totalmente, tá certo. Gente, a gente está aqui, já me avisaram umas 2 vezes aqui, que já tem 3 horas de gravação. Mais ou menos isso, né? Pronto. Da outra vez foi 3, eu já estou meio me encaixando aqui, viu? Então, assim, eu queria, só para concluir aqui o vídeo de vocês dois, o Camaleão é um bloco para vocês? Um negócio ou uma paixão? Eu acredito que qualquer coisa que tem longevidade tem que ter primeiro paixão. Se não tiver paixão, não rola. Então, assim, o Camaleão, a criação dele já foi uma paixão. A gente queria assim, inserir naquele contexto de carnaval. Era uma coisa interessante, falando mais uma vez de contexto, que naquela época a gente ia para a rua, mas as pessoas que andavam com a gente não iam para a rua, iam para clubes, né? Então iam para as festas em clubes. Então foi o início de um processo dessa ida desse público dos clubes para a rua. E quem viabilizou isso foram os blocos. Então a gente criou um bloco para levar os nossos amigos para a rua, porque eles não iam para a rua. Eles iam para os clubes, para a associação, para o baiano, para o iate, tá certo? Então, essa coisa surgiu de uma paixão. Então, em primeiro lugar, o Camaleão é uma paixão, tá certo? E o negócio ele só virou ao longo do tempo, inclusive porque ele surgiu não como uma empresa, mas como uma associação carnavalesca, como todos eram na época. Não eram empresas constituídas. Né? Mas aí, em um dado momento, a gente viu assim, pô, esse negócio virou um negócio. Mas foi uma paixão que virou um negócio. Não um negócio que virou uma paixão, entendeu? Essa ordem é fundamental. Bacana. Acho que é isso aí. Tio definiu muito bem. Camaleão é uma paixão. Camaleão é um símbolo, né? É um motivo de orgulho. Não para mim e para Tinho. Eu acho que o Camaleão é um motivo de orgulho para a cidade de Salvador. Eu acho que as pessoas que vão para a rua
para ver o carnaval, muitos vão para ver o Camaleão. Claro que aproveitam e veem também o que está acontecendo no carnaval como um todo, mas o Camaleão é um ponto de atenção significativo, né? E isso é um motivo de orgulho, é um orgulho que Salvador coloca no carnaval para o Brasil como um todo. Eu acho que é isso aí. Aí tem uma coisa, Pedrinho, que eu acho interessante a gente falar, o que é camaleão. Camaleão na Bahia. Se você falar camaleão, as pessoas primeiro vão lembrar do bloco, depois do bicho. Talvez seja o único lugar do mundo que você falar camaleão, as pessoas vão primeiro pensar no bloco, depois no bicho. Quando você consulta no Google, camaleão, dá bloco primeiro do que bicho. É impressionante, né? E a gente teve uma sorte, obviamente a gente teve também velocidade fantástica de conseguir o Camaleão nos principais ícones de comunicação. Então, a nossa URL www.camaleão.com.br poderia ser uma URL pública, né? Era natural que uma outra instituição ligada ao mundo animal fizesse esse registro, mas esse é um registro do bloco Camaleão. Então, Camaleão, quando você consulta nos principais sites de busca do Brasil, dá primeiro bloco do que bicho. É a força dele. Bem, normalmente aqui, que a gente vai ter, nos outros podcasts, vai ter também algumas pessoas que são da área da música, né, como foi o Ricardo Chaves. Aí eu pedi para o Ricardo, ele finalizou tocando alguma coisa. Vocês tocam alguma coisa? Não. Um pandeiro, tem bongô, carrom, violão. Não seria tão nada. bom para o blog. Olha, Pedrinho, você sabe, eu digo sempre o seguinte, assim, sabe por que a gente está trabalhando no carnaval esses anos todos? Exatamente porque eu não sei tocar e não sei dançar. Aí só me resta uma opção, trabalhar no carnaval. Já que eu não danço e não toco, então vamos trabalhar. A gente toca o bloco a gente só toca e a o gente bloco. pode pedir ao seu blog para tocar o bloco Camaleão para a turma. É verdade. Você teria alguma história, alguma situação que você gostaria de lembrar? O Kim, que ficou assim, eu terminei não levantando essa bola. Alguma coisa que você gostaria de pontuar ou alguma coisa para concluir aqui? Podia ser uma história, podia ser um fato ou uma opinião, não importa. Primeiro, eu acho que a gente tem que, já que esse registro eu acho fundamental, acho que você tem uma ideia fantástica desse registro, isso vai ficar para a história. Para nossos filhos e netos e bisnetos. Assim, é fundamental a gente, isso não pode deixar de ser registrado. Eu sei que você é resistente a esse tipo de coisa, a gente não pode deixar de registrado a sua importância nesse processo todo. Tá certo, Pedro? Porque você, em vários momentos, você não foi a pessoa que trabalhou com a criação do bloco, você foi um diretor igual a gente. Você sentou várias vezes na mesa com a gente para discutir estratégia, não só de criação, estratégia de negócio, de tudo. Então, você realmente é uma pessoa, eu falei que Bel é um cara totalmente diferente com o São Paulo. Você é um cara também totalmente, certo, diferente, você é genial e a gente tem que reconhecer isso. Acho que boa parte desse conceito todo, de tudo que a gente falou do bloco, a gente deve muito, muito, muito a você. E isso é a minha mensagem final. Eu queria agradecer muito, muito, muito a você. Obrigado por essa, né, declaração e também por vocês terem permitido isso, né? Porque isso só aconteceu porque vocês permitiram, né? É isso aí. Foi perfeito aí, completo. Que sorte a nossa que temos Bel Marques de um lado como nosso comandante e Pedrinho da Rocha do outro lado como nosso comandante de criação. Então viva o Camaleão! Este é Luiz Caldas, um dos campeões do Carnaval da Bahia. Estamos aqui em cima do trio elétrico dos Camaleões, de Luiz Caldas. Luiz, qual é a sensação de cantar em cima de um trio elétrico? O trio elétrico praticamente é o melhor palco que existe no mundo. É um palco ambulante, a gente pode ir para qualquer lugar. Camaleão, será sua imaginação? Que